Está no ar, depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, nós estamos começando o nosso programa Depois do Café, né, desta quinta-feira, hoje, dia 4 de julho de 2019, para falar aí sobre os assuntos que estão acontecendo especificamente, né, sobre o que transcorre, sobre o que está acontecendo na Exposição Agropecuária de Montes Claros, né? Para isso, vamos dar aí o nosso bom dia, né, aos nossos integrantes. Eu vou dar o meu bom dia primeiramente hoje, viu, Mazola? Eu vou conversar com o PCzinho, né? Bom dia, Paulo César Almeida Júnior. Aquele bom dia pontual, né, Nailon? Já. Só que hoje foi Só pontual. pra variar. Né? Hoje foi pontual, não foi não, Mazola? Só para variar, bom dia. Vários destaques para a gente falar. Eu quero repercutir uma coisa que eu escrevi ontem sobre a teoria do lazer, da importância da prefeitura ter promovido uma festa de qualidade para as pessoas dentro da Expo Montes. O pão e circo necessário? Abordar esse assunto. Eu sem li, hein? polêmica. Eu li, hein? Só critica pão e circo Exatamente. quem tem o dinheiro para pagar ingresso e quem nunca sentiu o amargo da fome. Exatamente. É uma frase minha, viu? Pode Ok, guardar aí que ok. isso aí não tá. Eu não tô fazendo nenhuma citação, não. Tranquilo. E vamos também falar um pouco sobre a reforma da Previdência. Certo. É uma tentativa feita ontem, aos 45 minutos do segundo tempo, de fatiamento da reforma em benefício de determinadas classes profissionais. Felizmente, isso não foi para frente e a reforma deve ser votada hoje na comissão especial, com a expectativa de até no máximo semana que vem ela ser concluída em plenário. Então, bom dia para todos. E o Peru, né, Mazola? É isso aí, Mazola, bom dia. Bom dia, Nailon, bom dia, PC, bom dia ao nosso convidado, bom dia ao pessoal que está ligado no nosso Depois do Café. Pois é, Peru e Brasil, final da Copa América, o Brasil acabou passando. Viu, PC? O Brasil chegou na final, né? Você queria saber o resultado daquele dia. Pois é, temos aí uma final de Copa América, Brasil e Peru. Teremos aí uma final da Copa do Mundo Feminina, Estados Unidos e Holanda, né? Também será nesse final de semana, será no domingo ao meio-dia, uma Copa do Mundo, sucesso aí de público, sucesso de comercialização. Estamos também aí uma semana da volta do futebol brasileiro, onde vamos voltar em grande estilo, né? Com o Atlético e Cruzeiro, válido pela Copa do Brasil, então bastante coisa. E antes que já venham com os seguintes trocadilhos infames, o Peru cresceu na hora certa, ou então será que o Peru vai endurecer contra o Brasil? Eu acho que o PC estava esperando a oportunidade para falar isso aí, mas tudo bem. Olha, antes do Nairlan chamar o nosso convidado, mais do que especial, eu queria dar nosso bom dia aqui para Ronivon da Certo. Paixão. Falou Tranquilo. que o parque estava super cheio, que não coube todos que queriam entrar. Verdade. Graças a Deus. Ainda bem que eu Ontem consegui fiquei entrar. sabendo que os Edmilson Faria, portões tiveram que ser fechados. Cássia Regina, os que já mandaram mensagem e os que estão entrando aqui também, viu? Muito bem, lembrando que o nosso programa vai ao ar pela Vim TV, né? Canal 20 da Master Cabo, e também pelas nossas redes sociais, né? facebook.com/Vim TV Rede, youtube.com/Vim TV Rede e também pela Rádio Estúdio Web, né? www.vimtv.com. Bom, hoje, nessa sexta-feira, melhor dizendo, nós vamos ter aí no ciclo de palestras da Expo Montes, aspectos ambientais da cultura do eucalipto, e nós estamos recebendo aqui, né, o agrônomo e diretor da Sociedade Rural, o senhor Rômulo Marques. Muito bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui, né? Tiramos o senhor da cama para poder vir conversar conosco. Bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Tá certo então, né? Bom, e pra gente começar, né, e já falando aí, nós vamos começar já conversando com o senhor e já perguntando exatamente isso, né? Teremos uma palestra que vai falar aí sobre a importância e também os aspectos ambientais da cultura do eucalipto. A gente tinha conversado aqui antes do início do programa que uma mentira contada muitas vezes fica parecendo verdade, né? Qual o maior entrave hoje no que diz respeito, qual a maior mentira contada, né, no que diz respeito ao cultivo do eucalipto? É o seguinte, há uma
versão aí corrente que procura demonizar, vamos dizer assim, a cultura do eucalipto. Que ela seca o solo, que ela causa a falta de chuvas, que ela acaba com a fauna, com a flora. Isso não é verdade. Pra você ter uma ideia, é uma cultura que tem aí uma área muito expressiva, principalmente aí no Vale do Jequitinhonha. Ela ocupa os solos mais fracos, a topografia mais amorrada, vamos dizer assim. É uma cultura que gera emprego, gera renda e faz parte da cadeia produtiva do aço, que é a siderurgia verde, né? O carvão vegetal é a base da siderurgia e também na celulose. Então é uma cultura que tem grandes empresários, mas tem também muitos pequenos produtores que plantam os eucaliptos nas suas piores terras. Ela não concorre com as culturas anuais, vamos dizer, com milho, com feijão, com as culturas de subsistência, vamos dizer assim. E ela, depois que tira a cultura, né, do eucalipto, o solo fica enriquecido com matéria orgânica e próprio para desenvolver novas culturas. Importante, né, o senhor dizer isso, né, PC, porque de fato, né, o que a gente já ouviu falar, entre aspas, né, é que não seria uma cultura interessante do ponto de vista ambiental, né? É um programa interessante. Nós estamos aqui com o Dr. Rômulo, que é dos pecuaristas, dirigentes da nossa classe rural, talvez tecnicamente, cientificamente, um dos mais preparados, esteve à frente de diversos assuntos científicos e trazendo um esclarecimento importante. Inclusive aqui, quando o senhor começa a falar, um dos nossos espectadores já fala: monocultura é prejudicial, sim. E mandando um abraço aqui para o nosso Yuri Alquimim, advogado, nos acompanhando lá de Santa Maria da Vitória. Ele que é daqui de Claros Poções. Mas há um prejuízo pelo fato de ser monocultura, doutor Romulo? Não, de forma alguma. Se você falar em monocultura, você vai falar em soja, essas grandes áreas de soja plantada, de milho. A agricultura do Brasil se transformou muito nos últimos 40 anos, né? Se você pegar 40 anos atrás, nós importávamos carne, nós importávamos leite, nós importávamos soja e milho, etc. Hoje não. Nós somos os maiores do agronegócio mundial, né? Dos principais commodities do mundo, e tem um potencial muito grande. E o eucalipto, ele tem uma extensão grande, mas tem pequenas extensões também, tá? E ele é plantado de acordo com as normas ambientais, seguindo, né, as áreas de APP, respeitando as áreas de proteção ambiental. Então eu não vejo nenhum problema de você plantar eucalipto em grandes extensões, desde que se respeite as áreas de reserva. E é uma cultura que é muito importante sempre frisar que isso vai ser mostrado nas palestras. Nós estamos trazendo aí 2 profissionais do mais alto gabarito, por exemplo, o Dácio Calais, ele tem 50 anos de experiência no plantio de eucalipto. A Dalta, que é Braga, que é também uma profissional, foi profissional do IEF na área ambiental, exatamente para mostrar, além dos aspectos da cultura do eucalipto em si, os aspectos ambientais. O que ele produz de efeitos ambientais favoráveis, né, de melhoria do solo, de melhoria das condições de próprio clima, que ele contribui para a evapotranspiração e tudo. E é uma cultura que muitas vezes é uma informação correta, porque o eucalipto cresce muito rápido. Então o sujeito fala: não, porque ele cresce, ele tem a raiz para baixo e vai puxar a água dos lençóis subterrâneos. Não é verdade. A raiz do eucalipto ele é 1,5 metro de profundidade no máximo, então ele fica ali na superfície. Ele fecha os estômatos quando a seca aperta, né? Então ele diminui a evapotranspiração, diminui a água que sai do solo para a atmosfera. E é uma cultura que não tem o que a gente chama de alelopatia, né? Ela não destrói a flora nativa, que tanto que quando você tira o eucalipto de uma área plantada, a flora volta toda. Quanto à fauna, você vê, uma das melhores atividades do pessoal que produz mel, eles sempre procuram áreas de eucalipto para produzir um mel especial. Então, como é que você pode prejudicar? E a abelha é muito sensível, né, a qualquer coisa que venha prejudicar. De fato. Hoje se transformou quase num símbolo exatamente quase da sobrevivência
da humanidade, a abelha, né? Justamente em função da sua sensibilidade. Paulo Mazola? Não, pois é, doutor Romulo, e essa questão, então, a palestra em si será para isso, para desmistificar essa questão do eucalipto e tal. E como que é essa questão dessa cultura aqui nessa região? Ela é pouca, ela é muita, como que acontece? Ela é muito expressiva na região aí do Vale de Jequitinhonha, né? Porque o eucalipto, os cultivares que vieram da Austrália para o Brasil, eles são adaptados em solos mais ácidos, em solos fracos e altitudes acima de 800 metros. Então, ele é muito expressivo nessa região aqui do Vale de Jequitinhonha, altitudes mais elevadas, aqui na região de Coração de Jesus, mesmo Mirabela, solos de cerrado. A gente não recomenda nem se planta eucalipto na região de Caatinga, que é exatamente a região mais seca. Por quê? Porque os cultivares que vieram para o Brasil são cultivares adaptados na Austrália em altitudes mais elevadas. Então é uma cultura bem resistente à seca, né? Ela se adapta bem nessa região e vem desenvolvendo bem. Tá? Muita gente não sabe, e essa é uma pergunta ruim, Nairlan, é a pergunta que não é feita, né? Sim. Então a gente precisa esclarecer isso para o nosso espectador. Mas muita gente não sabe os percentuais de área de reserva legal, né? No nosso caso, do nosso bioma predominante aqui, a gente tem 20% em área produtiva, né? Precisa ser de reserva legal. A gente tem uma expressão sempre que chama a produção de eucalipto de floresta de eucalipto. A reserva legal de uma plantação de eucalipto, Dr. Romulo, é a reserva de floresta, ou seja, que precisaria de 80% de reserva legal dentro do nosso bioma aqui, que é mata seca, né, predominantemente, ou é de área produtiva normal, que é uma reserva de 20%? Esse negócio da reserva é o seguinte, tanto no bioma Cerrado como Caatinga, a reserva é 20%. Tá? Então você tem que ter uma reserva legal de 20% da sua área de mata nativa, de vegetação nativa, mais as áreas de preservação permanente. Sim. Tá? Então, se tiver área de preservação permanente, esse percentual obviamente aumenta, pode aumentar. Mais de rio, topo de morro, etc. Né? Então, essa área tem que ser preservada. O 20% não pode incluir o topo de morro? Não. O eucalipto é considerado como uma cultura econômica. Então, é como se fosse uma pastagem, uma cultura de milho, de feijão. Então, todo o projeto tem que ser feito. Agora, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque se você pegar hoje o norte de Minas, então, a questão da mata seca, né, que ela foi incluída na Mata Atlântica, que eu acho que é uma incorreção. E nós temos ainda, para você ter uma ideia, na Caatinga, mais de 50% de área preservada no norte de Minas, tá? Que você não pode mexer hoje. Hoje, se você tiver uma fazenda com mata seca, com vegetação de Caatinga, né, Caatinga arbórea, você não consegue desmatar nada. O cerrado, não. O cerrado, você pode conseguir uma licença para você avançar até 80% da área que você tem disponível e deixar os 20% de reserva. Então, a questão da floresta de eucalipto é uma expressão inapropriada para a produção. Não. Ela talvez atrapalharia até o entendimento da atividade. Não, ela é uma floresta, só que é uma floresta exótica. Entendi. Né? Agora você tem o objetivo... Não, né? É uma floresta de preservação. Não, ela é considerada uma floresta exótica, né? Uma planta exótica. E o objetivo, exatamente, do meio ambiente em preservar os 20% é preservar a vegetação nativa, a flora e a fauna nativa, para você ter isso aí preservado ao longo do tempo. Hoje, o eucalipto corresponde mais ou menos, doutor Romulo, a quantos por cento da atividade produtiva do norte de Minas na área agrícola? A gente estima, pra você ver, se você pegar, vamos raciocinar na área da Sudene, né? Nós estamos na área da Sudene, são 210 mil quilômetros quadrados. Nós estimamos que a cultura do eucalipto corresponde a mais ou menos 2%, alguma coisa em torno de 350, 400 mil hectares nessa região mais predominante aí do Vale de Jequitinhonha para cima, né? Então é uma área expressiva, mas às vezes aí o sujeito informa, não, a cultura do eucalipto está ocasionando a seca. Pô, não tem sentido você 2% da área interferir no clima de uma região. Isso é completamente... E como as áreas de eucalipto, elas, até pela natureza das plantas, dá muito beira de estrada, etc., dá uma impressão de ser maior, né? Dá a impressão porque é o seguinte, mas é por causa de logística, né? Porque você tem que plantar eucalipto e colher o eucalipto e vender.
né? Então, naturalmente... Essa impressão visual, porque a pessoa não enxerga tanto o vivente do ambiente urbano, ele não enxerga tanto outras culturas sendo plantadas, porque às vezes até o acesso às fazendas. Então, como essa estruturação do eucalipto perto em beira de estrada, é a questão logística mesmo, doutor Romo. Então dá a impressão de ser maior do que esse. Porque você tem que... É um número que me surpreendeu para menos. É uma cultura que tem uma densidade grande, né, um volume muito grande. Se você pegar um caminhão de madeira aí, são volumes grandes, mas muito pesados. Então você tem que ter estradas boas para você escoar a produção. Então normalmente se planta muito nas margens das estradas. Você vai daqui, por exemplo, para Almenara, essa região aí que você sobe aí para Salinas, você tem um maciço florestal muito grande, né? E eu achei muito importante porque, ao contrário, né, do eucalipto, se você pegar a chuva, né, ele ajuda que a água penetre com mais facilidade, né? As folhas protegem o impacto da gota no solo para evitar a erosão. E o mais importante, gera emprego sustentável, né? E de qualidade. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, exatamente essa questão dos benefícios sociais e econômicos, né, dos municípios. Como é que o eucalipto, o cultivo, né, pode influenciar e pode impactar na questão econômica e social dos municípios? Para você ter uma ideia, a região é predominantemente de pecuária, né? Para você ter o que a gente fala. A área da Sudene hoje tem 5 milhões de cabeças de gado, 90 mil pecuaristas. A rentabilidade da pecuária média, para você ter uma ideia, não chega a R$200 por hectare por ano. Nós estávamos vendo a estatística, é R$100 por hectare por ano. Uma cultura de eucalipto bem conduzida chega a dar R$1.000 por hectare por ano, né? Então, é uma cultura economicamente interessante e sustentável, né? Então, hoje o que a gente está preconizando bastante é o sistema silvipastoril. Então o produtor planta o eucalipto no espaçamento aí de 12, 3,20 por 1,5, ou 24 e mais 3 fileiras, e planta o pasto no meio. Então você tem, depois de 6 anos, você começa a cortar, você tem a renda do eucalipto e tem o pasto continuando sua pecuária. Então é um modelo que é a integração, que a gente chama de integração lavoura-pecuária, né, floresta, que está se implantando muito, está avançando bastante, né, que é a agricultura sustentável. Tem muitos projetos aqui na região já com esse modelo. Para o pessoal entender a consequência, uma diminuição na produção de eucalipto hoje, né? Se tivesse uma pressão, por exemplo, uma carga ambiental que inviabilizasse a produção de eucalipto, isso ia afetar em que no dia a dia das pessoas, na oferta de produtos, por exemplo? Para o pessoal entender um pouco a derivação em que o eucalipto é importante para o nosso cotidiano. Isso aí ia impactar tremendamente, ia ter uma pressão violenta em cima das matas nativas, né? Porque qualquer coisa que você diminuir a oferta de um produto, isso vai acontecer no médio e longo prazo, a cadeia produtiva do aço, que vai toda a indústria automobilística, toda a indústria de trator e tudo, depende do carvão vegetal para produzir o gusa, que o gusa vai virar o aço. E a celulose, né? O Brasil hoje é um dos grandes da celulose do mundo. Inclusive, há uma suspeita que toda essa propaganda contra o eucalipto é para inviabilizar a produção de celulose no Brasil, porque ele consegue produzir uma celulose a um preço muito baixo. E hoje é um dos maiores da celulose do Brasil. O Brasil concorre com quem no mundo da produção de celulose? Ela concorre com esses países... eu não sei te dizer bem, mas o Canadá é importante na área de floresta, você tem esse país da Dinamarca e outros países aí que produzem também. Então há um lobby internacional, há suspeitas de um lobby internacional. Como há um lobby do americano lá, né? Farm here, forestry. Né? Agora, Merlan, eu queria citar, não é nenhuma pergunta, mas sim uma curiosidade, né? Aqui eu não vejo bem pouco, quase não vejo, mas lá na minha terra, lá no sul, em Santa Catarina, se vê muito casas de madeira, né? E se utiliza muito de eucalipto e tal. Eu lembro que uma vez a minha avó, a gente ia construir um puxadinho, né, um rancho e tal, e a gente foi na madeireira comprar a madeira e tal. O cara assim, qual madeira? Tá chegando? Eucalipto? Eucalipto. Não, você tem, hoje isso que você está falando, isso é importantíssimo. No sul, na região sul, se usa muito casas de madeira. É o que o Juvenal, é bem utilizado. Juvenal, vai que seu coordenador, e sempre fala, o eucalipto desde que você nasce,
você tem um berço que se faz, um berço de madeira de eucalipto, você tem a mesa, você tem a cadeira, você tem até o seu caixão amanhã, que vai ser feito de eucalipto. Então, hoje ninguém faz aqui, por exemplo, tem um polo de moveleira aqui em Turmalina muito expressivo. Aí tudo na base de eucalipto, móveis lindos, feitos de eucalipto. Gerando emprego. Gerando emprego e renda sustentável. Grande importância disso aí é a que a gente chama, porque não basta você gerar emprego sazonal, né? Você faz e depois, a importância do eucalipto é que desde o plantio, quando você planta, você cultiva, você colhe, você processa tudo, você vai fazer o carvão, tudo você gera emprego sustentável. E se você tem aí, por exemplo, sei lá, 1.000 hectares de eucalipto, você vai fazer um corte de 20% ao ano, que você faz um primeiro corte com 6 anos, ele rebrota, daí 6 anos você faz o segundo corte e dá 3 cortes. Então, se você planta uma área de eucalipto, você vai explorar ela durante 20 anos. Né? Então, é um negócio sustentável, rentável e faz parte de uma cadeia produtiva expressiva, que é a celulose e o gusa, que é a cadeia do aço. E uma coisa que o senhor coloca, e depois deixa aquela região enriquecida também para outros plantios, né? Exatamente. Então, e quando você tira, eu planto eucalipto há mais de 15 anos e eu planto nas piores terras da minha fazenda. Então, quando eu tiro o eucalipto, aquele solo vira outro solo. A matéria orgânica, porque hoje, numa região semiárida, é muito importante você preservar a matéria orgânica. A matéria orgânica que é a esponja, que vai reter o adubo que você joga, vai reter a umidade para ir liberando para as culturas depois. Então você imagina uma árvore de eucalipto com a raiz ali 1,5 metro, em uma extensão aí acima da copa dela, a quantidade, quando você tira a quantidade de raiz que apodrece e que vai facilitar a penetração de água e a matéria orgânica nesse solo. A quantidade de folha que cai, se você andar no plantio de eucalipto, você vai andar numa camada aí de 20, 30 centímetros de folha, né? E aquela folha vai apodrecendo e a matéria orgânica. Então, isso é muito importante. Então, ele preserva o solo, ele retém umidade, ele preserva a fauna, como eu disse, o negócio da abelha e outros. Não tem alelopatia, não prejudica, porque tem muitas plantas que tem uma alelopatia, a braquiária, por exemplo. Se você deixar ela crescer, ela vai abafando a planta, não deixa as outras plantas Então, para quem quiser ter essas e outras informações que vão ajudar a quebrar o falso mito do eucalipto como prejudicial ao meio ambiente, dia 5, exatamente, amanhã vamos ao serviço dos horários da palestra. Exato, nós só vamos num breve intervalo aqui, que nosso tempo esgotou. Na volta nós vamos falar exatamente sobre as palestras que irão acontecer, são 2 pessoas. Também o impacto no norte de Minas, né, que eu gostaria de perguntar para o senhor, e aí a pergunta do PC sobre exatamente os horários e tudo, tá certo? Nós vamos um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.